Deixa eu falar do Galo agora e para chamar aqui com as informações do Atlético, Guto Rabelo, que está na cidade do Galo. Guto, conta aqui pra gente, o time treinou hoje de manhã aí na cidade do Galo? O Atlético treinou e olha, pelo que eu pude apurar aqui, essa semana foi bem produtiva, os jogadores voltaram a trabalhar na segunda-feira. Aliás, o sentimento entre o pessoal aqui de que essa parada foi boa, essas férias foram importantes para dar uma resgatada nas energias, né? Reencontrar forças para a sequência da temporada. E aí amanhã tem um jogo treino, bem importante, às 10 da manhã contra o Betim, que fez um bom Campeonato Mineiro. Vai ser uma atividade fechada aqui na cidade do Galo. E é muito provável que o Cuca não vai contar com 2 jogadores. O Coelho e o Guilherme Arana, ambos com lesões musculares coxa direita. O Coelho está no estágio um pouquinho mais atrasado em relação ao Arana. Ele vem fazendo trabalhos de fisioterapia. Já o Arana já está num processo mais avançado de recuperação. Ele vem fazendo trabalhos com a preparação física no campo e há uma expectativa de que ele possa, assim, ser preparado para o jogo contra o Bahia, que vai ser o primeiro do Atlético oficialmente nessa volta no outro sábado pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, muito trabalho por aqui para o pessoal estar pronto para a volta do Brasileirão. Marcelão, um abraço. Cristian Pavón entra na mira do Racing e pode render milhões ao Atlético. Ex-Atlético e atualmente no Grêmio, o atacante argentino Cristian Pavón está sendo cotado pelo Racing da Argentina para substituir Maxi Salas, que foi vendido ao River Plate. A informação é do jornal argentino Olé. O interesse do Racing pode movimentar os bastidores do futebol brasileiro e também beneficiar o Galo. Isso porque, segundo a apuração da Itatiaia, o Grêmio só aceita vender Pavón pelo mesmo valor que investiu, cerca de 20 milhões de reais, pagos ao Atlético em fevereiro de 2024. E aí que entra o Galo, que manteve 15% dos direitos econômicos do jogador. Caso a venda se concretize pelo valor desejado, o Atlético deve embolsar aproximadamente 3 milhões de reais. Na temporada atual, Pavón soma 21 partidas com a camisa do Grêmio, contribuindo com 3 gols e 4 assistências. Passagem pelo Galo. Pavón chegou ao Atlético em julho de 2022, vindo do Boca Juniors, com o peso de quem já havia disputado Copa do Mundo pela Argentina, em 2018. Apesar de algumas boas atuações, nunca se firmou como titular absoluto. Alternou entre banco e time principal. Com a chegada de Gabriel Milito e fora dos planos do treinador, Pavón rescindiu o contrato com o Galo em 2024. Deixou o clube com 72 jogos, 5 gols, 12 assistências e o título do Campeonato Mineiro de 2023 no currículo. Não esqueça de deixar aquele like no vídeo. Inscreva-se e ative o sininho. O Guilherme Arana realizou o trabalho ontem com bola na cidade do Galo. O atleta se apresenta e recupera de lesão e pode voltar em breve ao time titular. O Atlético ainda segue atrás de reforços para a janela do meio do ano, mas pode ser que o principal reforço venha do departamento médico. Arana é a solução dos problemas pelo lado esquerdo, pessoal? Aqui, deixa eu continuar sendo, né, o chato da história. Deixa eu manter... Você quer tomar o lugar do... Não. Nesse ponto aqui eu sei bem ser o chato da história. Vamos lá. Qual o programa do Atlético de recuperação do Arana? Como que o Atlético está trabalhando para recuperar o Arana? O recuperar que eu falo é só no futebol, é fisicamente. Porque, vamos lá, o Arana ele se machucou no dia 14 de abril contra o Vitória e ele volta um mês depois, contra o Cruzeiro no dia 18, ok? Sim. E ele joga 18 minutos e machuca novamente. Qual o tipo de cuidado que o Atlético tem que ter para a volta do Arana? Porque ela não pode ser da mesma forma que foi na temporada, nesse período passado. Porque o que eu vejo, Brenão, o Atlético naquele momento, ele foi assim, ó, vai para o sacrifício. A gente precisa dele no jogo contra o Cruzeiro. Você lembra como que foi a semana, a gente conversando o tempo todo, e você tinha essa informação, você falou assim, Elton, ele vai voltar. Eu falei com você, Breno, o Atlético está correndo risco. Qual o cuidado, agora eu te devolvo a pergunta, Breno, a gente conversou muito naquela época, qual o cuidado que o Atlético tem que ter com o Arana? Existe emergência? A gente falar que o Atlético errou, né, de ter voltado contra o Cruzeiro, é uma coisa muito complexa, né, porque todas as partes foram envolvidas e todas as partes concordaram e pagaram pelo risco.
Aconteceu, podia não ter acontecido. Pode acontecer. Mas qual que é a probabilidade? Agora. Aumenta a probabilidade? É, claro. Eu acho que o Atlético tem muito o mais Atlético cautela. errou 2 vezes, Breno. Eu acho que o Atlético vai ter muito mais cautela agora. E eu acho que até naquela época também teve, porque o Arana queria ter retornado antes no jogo da Sul-Americana, né? E acabou que o Atlético ainda segurou e pro jogo contra o Cruzeiro. E aí, cara, é muito difícil, a gente não tá lá no dia a dia, né? Mas o departamento médico olha e fala, ele tá bem. Aí o técnico fala, pô, eu preciso dele. Aí o jogador fala, você vai pro jogo, eu vou. E aí, de repente, pode acontecer, tem um risco. Porque olha só, hoje a gente recebeu. 2 meses, então, né? hoje a gente recebeu a informação que ontem foi o primeiro trabalho com bola dele desde que ele sofreu a lesão. O trabalho com bola, o torcedor também tem que entender o seguinte. Ele foi para um canto do gramado, ele e o Marcelo Luquez, que é o outro preparador físico. E aí o Marcelo fica mandando bola, ele domina e toca. É isso, não é com contato físico com ninguém. Então, o torcedor do Atlético tem que entender e deixar bem compreendido isso, que não vamos ver o Arana no jogo contra o Bahia, não vamos ver o Arana no jogo contra o Bucaramanga. Não sei. O Breno, tá vendo? Eu tenho minhas dúvidas. É aí que tá. Por que eu tenho minhas dúvidas? Porque ele tá Lá 2 meses nós parado. Não, é porque ele tá 2 meses parado e por conta, de novo, não vamos igual falar a história do Pica-Pau. da necessidade. E lá vamos nós. Cara, mas se for usar necessidade o tempo inteiro, então é melhor que o Caio Não, mas deixa Paulista eu seja falar. utilizado. Olha aqui, ó, se o departamento médico, utilizado em algum momento. se o departamento médico liberar, se ele já fizer a transição, se o jogador e ele tá falar que tá liberado, bem, ele tem pode 2 jogar. meses que ele tá parado, ele não vai jogar. Mas Você você não pode desprezar o que tem acontecido no Atlético. Tudo bem, durante Valor, Então eu quero isso, entender gente. com você o seguinte, então deixa eu só entender uma coisa aqui. Se ele tiver liberado 100%, tem que jogar. Pois é, aí por que não pode ser contra o Bahia se ele tiver? Por que não? Porque eu acho que ele não teve tempo de treinamento e de impacto real em Ele treinos. competiu em quais níveis perto do zero, Bahia? mas zero competição, né? Zero. Mas então tá. Não, Então, e até o treinamento também. Então tá. Valor, que impacto que dá o treinamento. Mas deixa eu só entender o negócio. Olha só, ele tá 2 meses parado. O Atlético ficou 17 dias fora, mas esse tempo todo ele tava treinando. Sabe Ele pra tava fazendo a preparação dele. A preparação física tá lá pra o quê? Pra chegar e falar se o cara tá pronto ou não. Se ela fala que tá pronto, eu não tenho condição de discutir Então, Breno, mas o que eu quero entender é o seguinte, se o Bahia não tem competitividade... Cuidado, peraí. Aí no próximo jogo também não vai ter. Não, peraí. Não vai jogar. Peraí. Deixa eu criar uma ordem aqui, mais ou menos. Vou criar uma ordem mais ou menos. Da minha cabeça, né? Vamos lá. Pensando tudo que eu já acompanhei em processos de retorno de jogadores. O jogo contra o Bahia, ele ainda não vai estar pronto, porque o jogo contra o Bahia é daqui 9 dias. Dia 12. 9, né? Então é isso? Eu sou ruim de matemática. 9 não, 8 dias. Então é um jogo daqui 8 dias. Ele começou com um trabalho com bola agora de fazendo essa transição, que a gente chamava antigamente de transição. Fazendo essa transição. Aí, ele provavelmente deve ter treinamentos, hoje é sexta, ele deve ter treinamentos mesmo a partir de terça-feira. Terça-feira, beleza. Ele não vai ser relacionado para o jogo contra o Bahia. Ele pode... Aí depois vem o Bucaramanga, não é isso? Isso. Ele pode viajar no jogo contra o Bucaramanga e entrar em campo nos 15 minutos finais. Coloca ele, vamos sentir como que tá o Arana. O Arana pega e faz ali os 15 minutos finais do jogo. Subestimando o Bucaramanga. Aí o jogo tá competitivo, tá apertado, aí colocamos o Arana, 15 minutos, porque a gente é necessário sentir como tá o atleta. Se o jogo tiver apertado, o Atlético tomando sufoco, aí você não pode colocar. Pode colocar. Pode, mas é um risco. Peraí. Eu falei num tom de brincadeira, mas eu acho que se for pra testar o Arana, é melhor testar num jogo de Campeonato Brasileiro. E vou explicar o porquê. Exceto que o Atlético esteja com a situação resolvida diante do Bucaramanga, aí beleza, coloca ele lá no final, o jogo resolvido. Mas, velho, o Atlético não pode dar sopa pro azar. Cair pro Bucaramanga hoje seria vexatório. Não, gente, vamos lá, vamos voltar. Eu estou criando um cenário hipotético para retorno de atleta. Eu não estou tentando pegar e fazer assim, velho, sabe que coloque o Arana com tranquilidade em 15 minutos finais de qualquer jogo. Eu entendo a mas sua preocupação. Mas pro Bahia, não. Eu entendo a sua preocupação, mas eu tendo a concordar com o Brenão. Se houver a liberação pro Bahia, fisioterapia, departamento fisiológico, preparação física. Thiago, já rolaram 2 erros. Departamento médico. O do Alan Franco e o do Arana. Então a gente precisa entender o porquê desses erros. Então, mas eles aconteceram. É o treinador? Né? Não, eu acho que foi a necessidade extrema. De futebol? A necessidade extrema? A não confiança em outro atleta? Se é isso, a resposta é simples. Porque olha só, esse jogo contra o Cruzeiro... Não, peraí.
Pra sua pergunta, a resposta é simples. É extrema urgência por quê? Porque o técnico não confia nos outros caras. Se o técnico não confia nos outros caras, o técnico tá errado. Então, ele tem que passar confiança pros caras e os caras confiarem nele e vice-versa. Aí que entra um outro momento que a gente tem que cobrar do Cuca. Utilização de atletas. Qual a minutagem que ele tem dado para vários atletas do Atlético? A gente tem falado... E isso eu cobro do Cuca, mas eu acho que assim... esse erro específico, ou esses erros que aconteceram, que são Alan Franco e o próprio Guilherme Arana, sim, a gente precisa entender. O erro é do Cuca mesmo? Ou o erro era da preparação física, junto com o departamento médico, junto com a fisiologia? Porque é muito cômodo pra gente, é o Cuca. Ô, Thiago, mas vem cá. Eu não sei. Então, mas vem cá. Por que demorou tanto pro Patrick jogar? Por causa de quem? Não foi. Não foi. Então é meu. Não. É do Elton. Foi por é outras questões que foram trabalhadas com o garoto. Pô, 6 meses, foi Breno. trabalhado? 6 meses, Breno. Calma. Então vai. Não, fala. Não. É igual você. Eu tô falando, você corta o raciocínio, fala igual você. Mano. Cara, ele tinha alguns problemas que ele tinha que tratar de âmbito familiar. Né, que ele teve a assessoria tanto da psicóloga quanto também da assistente familiar do Atlético. E o Cuca foi analisando e foi vendo qual era o momento melhor para colocar na carga do jogador para jogar. Tanto que ele entrou contra o Cruzeiro, ele entrou antes, mas a sequência o Cuca foi. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não acho, a gente acha que às vezes a gente trata o Atlético como um amador. Deixa eu te contar um negócio. Se o departamento médico... Eu nunca fiz isso, desculpa, mas é porque, olha só, se o departamento médico... Eu só trato... Peraí, eu só trato o amador lá em cima, né? Na gestão mesmo. Se o departamento médico do time... Nós temos o técnico da seleção. Se ele aprovou que o jogador está liberado para jogar. Se o técnico conversa e fala, então dá pra jogar, tá. Se o treinador fala que dá pra jogar, por que você não vai colocar pra jogar? Eu só não sou obrigado. Não, é porque ele vem de uma lesão importante. Beleza, não, beleza. Mas é o seguinte, Valor, mas existe um lado que você tem que seguir. Eu quero entender. Mas o Cruzeiro segue esse lado. E eu respeito o Flamengo, o Fluminense, todo mundo segue isso. Eu quero entender uma situação que é a seguinte, o meu problema não é esse. Eu quero entender, assim, o Patrick não podia jogar nesses 6 meses anteriores. Era impossível que ele jogasse. Não.